Teste. Bom, estudos para direito previdenciário. Estudos para direito previdenciário para o INSS sobre o salário família. Vamos ver. A base do salário família está no artigo 201 do CF, da Previdência Social, atendendo os termos da lei. Daí o quarto termo dessa Previdência Social fala: salário família é auxílio à inclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, ou seja, o salário família é um auxílio para outras pessoas que não são o cara que está contribuindo, são para sua família. Daí, mais, agora dando uma base aqui, o conteúdo que eu tenho aqui é a Lei 8213, né? O artigo 65 e 66, que falam dos requisitos. Daí, nesses artigos tem uma enumeração dos requisitos para ganhar salário família. Depois ter coisas que o segurado deve apresentar para comprovar isso, para ele ganhar. Daí também no regulamento do artigo 3000 e decreto 3048, que mudou muito, então tem que ler e imprimir isso aí de novo, quem estiver estudando isso. Daí no artigo 84 fala sobre o pagamento do salário família, só para lembrar, o decreto 3048 é o regulamento da Previdência Social, basicamente. A salário família não exige carência, sobre a carência, né? Daí tem o artigo 34, um monte de parágrafo, sobre o valor do salário família em 2022. Se você não entende, é só o salário família, é um valorzinho extra para cada filho que a pessoa tem cuidar, né? O valor é bem específico. Depois tem um treco de instituições do INSS de 2022, um artigo 363, que eu não tenho nem ideia de onde é isso, né? De onde será que tirou isso? Daí depois disso tem um monte de explicação. O salário família poderá ser pago para terceiros? Você tem uma pergunta disso. Sobre o que é cessação. Se você não sabe o que é cessação, é quando o treco para. Tá? Daí aqui tem uma. Tá no artigo. A cessação tá no artigo 88. 1, 2, 3, 4 alternativas de parar de pagar o salário família. Depois no artigo 3004, no decreto 3048, no artigo 348. Espera, o artigo 348 não era aquele do inciso lá? Aquele treco do INSS? Deixa eu ver. Não, era o 363. Aqui eles pareciam mesmo. Só por causa que eram 300, né? Daí, salário familiar no 348, diz direito de seguridade social por área constituída, os créditos extinguem-se no prazo de 5 anos. Contado é por área constituir seus créditos? Eu não entendi essa parte aqui final, não. Então, vamos lá. Vamos lá pro começo agora, que a gente deu uma basicão. Tipo, as coisas do salário família estão na CF, mas a FE só tem basicamente tá escrito, só está escrito o que é, quer dizer, o que é devido. Depois os conteúdos extra, né? O conteúdo certo está lá na Lei 8213 e no Decreto 3048 do Regulamento da Previdência. Vamos lá? Artigo 65. O salário família será devido mensalmente ao segurado, empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso na proporção de respectivo número de filhos, ou equiparados nos termos do parágrafo 2 do artigo 16, observado o disposto no artigo 66. No artigo 66, o valor da cota de salário família por filho ou equiparado de qualquer condição até 14 anos de idade ou inválida de qualquer idade é de ser segurado ou empregado doméstico ou trabalhador, ou seja, os requisitos é ser qual um tipo de empregado que é considerado como, quer dizer, percentualmente é um carinha que provavelmente está provavelmente é louco, bom, que tem muita probabilidade dele estar com carência, não carência, que ele tem baixa renda, isso. Bom, daí esses carinha ter filhos ou equiparados menores de 14 anos ou inválidos, esse é o requisito de filhos para pagar o salário de família. Mas tem que ser menores de 14 anos ou inválido qualquer idade, sempre tem essa coisa de inválido qualquer idade ou inválido. E essa pessoa tem que ter baixa renda, ou seja, ela tem que ter um salário de contribuição menor
ou igual a 1.655, que é a portaria interministerial de 2022. Ou seja, se abaixo desse valor, o cara pode pedir salário família e ganhar aquele valorzinho que vai até aparecer depois. Agora você me lembra da última. Eu tava em dúvida. Tipo, toda hora que quando eu fui contratado recentemente, tinha lá se eu ia pedir o salário família, né? E depois tinha de baixo se tinha dependentes. E agora que eu vejo isso aqui, já que o valor que eu recebo é menos de 1.655, interessante, que isso também é um requisito, né? Eu só sabia que era baixo ainda, não sabia que tinha um valor exato. Bom, no caso de filhos inválidos maiores de 14 anos, a invalidez deverá ser verificada no exame médico pericial a cargo da Perícia Médica Federal. Essa coisa de perícia médica sempre há em todos os carinhas e todos os taquitos. Tipo, quando o carinha tá tendo um acidente, eles fazem perícia médica pra tentar recuperar o cara, né? Tipo, se o cara não for louco, ele vai querer se recuperar a vida dele, né? E se der, será muito bom. Bom, mas também tem os caras que se curam e continuam recebendo por causa de tramanha, né? Bom, o segurado deverá apresentar a certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado atestado de vacinação. Também, obrigatório até os 6 anos de idade, ou seja, você tem que comprovar que você está só protegendo seu filho. E a comprovação de frequência escolar a partir dos 4 anos de idade também. E você tem que comprovar que o seu filho está sendo educado na sociedade. O empregado doméstico somente deverá apresentar a certidão de nascimento do filho. Interessante, né? Que falou que um empregado doméstico só precisa do treco do filho, enquanto que um segurado normal vai ter que apresentar certidão de nascimento, vacinação e comprovação de educação. Ou seja, tem que falar o nascimento, saúde e educação. Bom, 821367. O pagamento do salário família é condicionado à apresentação de certidão de nascimento do filho ou do documento relativo ao equiparado ou ao inválido, que é o documento inválido, é a apresentação anual do atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado nos termos do regulamento. O empregado doméstico deve apresentar apenas a certidão de nascimento referida no caput. O pagamento do salário família será devido a partir da data de apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao enteado e ao menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, e fica condicionada à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória das referidas dependentes, de até 6 anos de idade, e de comprovação semestral de frequência à escola dos referidos dependentes a partir de 4 anos de idade, observado para o desempenho doméstico disposto no parágrafo 5. Parágrafo 5, interessante. Depois de vários trecos aqui, você começa a contar os parágrafos do artigo 84, tem um monte. Bom, o salário família não exige carência mínima de contribuições. Claro, né, tem várias coisas que precisam de um tipo de carência. Tipo, ela tem que ter contribuído por um tempo para contribuição. Normalmente é só um ano. Mas tem alguns que tem um tipo de carência variada, né? Daí o importante da coisa de aprender do direito previdenciário para o INSS é saber os que não dão carência, né? Tipo o salário de maternidade, que a gente vai estudar depois do salário família, ele não tem carência, né? Bom, o salário família não exige carência mínima de contribuições. Ou seja, ele será pago a partir da apresentação de um documento exigida a certidão de nascimento do filho, comprovada a frequência escolar e a atestado de vacinação. Assim que for comprovado que ele tem os requisitos salário família, ele será pago. Parágrafo 2, 84. Depósito de segurado abrigado ou de trabalhador avulso não apresentar atestado de vacinação obrigatória e a comprovação de frequência do escolar do filho, do enteado ou de menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos,
nas datas definidas pelo INSS, o benefício da salário família será suspenso até que o documento seja apresentado. Não é devido a salário família no período entre a suspensão do benefício motivado pela falta de comprovação da frequência escolar e a seu reativamento, exceto se provada a frequência escolar regular no período. Redação dada pelo Decreto 10.410. 34, parágrafo 4. A comprovação semestral, é interessante que tem que comprovar semestralmente, né? Da frequência escolar de que trata o caput será feita por meio de apresentação do documento emitido pela própria escola, na forma estabelecida na legislação específica, nem nome do aluno, de qual conste o registro de frequência regular ou de atestado do estabelecimento do ensino que comprove a regularidade da matrícula e a frequência escolar do aluno. Daí, sobre o valor, né, que eu falei agora um pouco, o valor em 2022 do salário família é do R$ 56,47 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.655,98. Daí ele vai ganhar esse valorzinho para cada filho. Artigo 363 daquele treco de Instituto INSS, sei lá o que. É que tem uma sigla aqui chamada INPS/INSS. Número 128, 2022. Ou seja, o treco não é o 98, mas não sei o que é. O que é? Mas agora, tipo, da primeira vez que eu vi esse IN, eu não consegui criar uma imagem, mas eu criei uma imagem agora. É um treco, eu acho que isso aqui é instrução normativa. Já ouviu falar em instrução normativa? Bom, eu já ouvi falar, não lembro o que é. E eu nunca vejo essa coisa caindo em concurso. Mas eu acho que isso aqui é uma instrução normativa. Bom, parágrafo 8 desse 363 do Instrução Normativa do INSS. O salário família correspondente ao mês do afastamento do trabalho será pago integralmente pela empresa, pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra e pelo empregador doméstico, conforme o caso, e o do mês da cessação do benefício pelo INSS, independentemente do número de dias trabalhados ou em benefício. O empregado receberá o benefício da empresa, que será reembolsada quando for efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias. O trabalhador avulso receberá o salário família diretamente do sindicato ou OGMO por meio de convênio. Eu não sei o que é OGMO, né? Não sei o que é OGMO, né? O empregado doméstico receberá o salário família do empregador doméstico, efetivamente-se a compensação do recolhimento das contribuições, conforme dispuser o regulamento. Quando esses segurados estiverem recebendo auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade temporária receberão, ou seja, um auxílio de incapacidade ou aposentadoria. Eles receberão auxílio família juntamente com o valor de benefício diretamente do INSS. Interessante que a pessoa que está recebendo aposentadoria de incapacidade ganha o salário família ao mesmo tempo. Que bom, né? Aos demais empregados, inclusive aos domésticos e aos trabalhadores avulsos aposentados a 65 anos de idade, se homem, e aos 60 de mulher, pelo INSS juntamente com a aposentadoria. Tipo, eu achei que só ia falar que o salário família também só deve aos carinhas aposentados em incapacidade. Mas parece que é todo mundo mesmo. Empregado, doméstico e avulsos, que são os carinhas que podem pedir o salário família, né? Com o valor de 65 anos. Na verdade não é todo mundo, né? São só os carinhas que podem receber salário família. Quando pai e mãe forem segurados da RGPS, ambos terão direito ao benefício. Isso é interessante, não? Não é? Sabe? Porque isso aqui pode ter uma pegadinha. Eu me lembro que antigamente, quando os professores falava na lei, isso aqui, tipo, a família pode ter direito ao salário de família, né? Só e a mãe e o pai podiam pegar, mas só um da família podia pegar o salário família, entendeu? Ou seja, aqui nessa frase aqui da apostila está escrito: ambos terão direito ao benefício. Claro, ambos podem pedir, mas não pode receber. Pelo que eu entendo de antigamente, eu não sei se isso mudou, né? Por causa dessa frase aqui. Ou seja, tipo, a mãe poderia requerir, e daí, enquanto ela tivesse emprego, ela ia recebendo os valores do salário de família. Daí, quando o pai conseguisse emprego, também, no caso, se ele tivesse sem emprego, ele ia lá e pedia também. Só que daí ele não ia receber,
por causa que a mãe já estava recebendo pela família dele, né? Acho que é isso que eu entendia. Eu acho que era assim. Mas do jeito que está escrito aqui, parece que os dois vão receber o salário família, o que seria bom para a família, né? Bom, sobre o salário família poderá ser pago a terceiros? E sim, é para quem tá cuidando dos filhos, tá? Bom, tendo havido divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, é o caso de abandono legalmente caracterizado ou perda de pátrio poder, o salário família passará a ser pago diretamente àquele cujo o cargo ficar sustento do menor, ou a outra pessoa se houver determinação judicial nesse sentido. Daí aqui finalmente quase terminando, a coisa da cessação, de perder, quarta hipótese, lembra? O direito ao salário família cessa automaticamente, por morte do filho, do enteado, do menor telhado, por conta do mês seguinte ao do óbito. Mó triste, né? Basicamente, a pessoa que tá... Se a pessoa que vai e se lembra que o salário família não é para a pessoa que está trabalhando, é para essa pessoinha aqui. É para o filho, para o enteado, é para pessoa, é para essa pessoa. Ou seja, se ela não existe mais, se a pessoa não existe mais, não tem como pagar, né? Para essa pessoa que não existe. Próximo. Quando cessa quando o filho, o enteado ou menor teado completar 14 anos de idade, exceto não isso inválido a contar do mês seguinte da data do aniversário. Se lembra que aqui tem um limite máximo de idade para as crianças para receber o salário família. Ou seja, assim que passa dessa idade, sai do requisito, então acessa o benefício. A terceira a sensação é pela recuperação de capacidade do filho ou enteado do menor tutelado inválido a contar do mês seguinte ou da cessação de incapacidade. Ou seja, é um ótimo trequinho se o carinha se recuperou, né? Basicamente, a outra hipótese, só que é meio louco, meio embaralhada, né? Basicamente, se o cara que é incapaz, se o filho é incapaz, que ia continuar recebendo o valor, o valor, se assim que ele perdeu o requisito de incapacidade, ele não vai mais receber, né? Faz sentido. E o último é o salário família, não é pai, é cessa depois pelo desemprego do segurado, ou seja, a pessoa que está aí a receber o extra de família está desempregado, então não recebe, né? Depois disso, a empresa ou o empregador doméstico conservarão durante 5 anos os comprovantes de pagamento e as cópias das certidões correspondentes para a fiscalização da Previdência Social. Parágrafo 1 do artigo 84. A empresa e o empregador doméstico deverão conservar, durante o prazo decadencial de que trata o artigo 348, os comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões correspondentes, para exame pela fiscalização. E o que está nesse treco 348 que eu acabo de mencionar aqui, para essa coisa de fiscalização, né? Diz: o direito de seguridade social de apurar e constituir seus créditos extingue-se, quer dizer, da Seguridade Social, no prazo de 5 anos contados. Ou seja, o cara ia ter que ficar 5 anos por causa que o treco, os créditos são 5 anos. Daí consistingue-se no primeiro dia do exercício do seguinte, aquele que o crédito poderia ter sido constituído, ou na data em que se for tornar definitiva, na edição que houver anulado por vício formal a constituição de crédito anteriormente efetuado. Tan, tan, tan. Agora entendi a coisa desse final aqui. Bom, esse aí é o final do salário família. O próximo conteúdo que eu vou ler é sobre o salário maternidade.